E hoje eu queria falar sobre a questão de sair em cima do muro. Né? Sair em cima do muro. E aí eu queria começar contando uma história para vocês. Dá para contar a história para vocês? A história é a seguinte: havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todos os seres humanos que não servem a Deus. Em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco os prazeres do mundo. E ele observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: "Ei, jovem, desce do muro, vem para cá." E o grupo do lado de Deus era o tempo todo: "Vem para cá, desce do muro, sai daí." Já o grupo de Satanás, que estava do outro lado do muro, não dizia nada. Né? Não gritava, não falava nada, ficava todos em silêncio. Aí aquele jovem viu que aquela situação continuou por um tempo e resolveu perguntar ao diabo. E a pergunta foi o seguinte: o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e para ficar do lado deles. Mas vocês, os demônios, e você, Satanás, não me chama, não grita por mim. Por que é que vocês ficam calados? Qual foi a resposta do diabo? É porque o muro é meu. Entenderam? Eles não chamavam aquele jovem porque o muro era do diabo. E se o jovem estivesse em cima do muro, na verdade, o jovem estaria fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Tá? Deixa eu perguntar então para vocês: o que é estar em cima do muro? Diga aí, Mateus. Para você, o que é estar em cima do muro? Mateus? Mateus botou o roinho dele ali, mas não tá não. Mateus. Tá não, Mateus tá não. Só tá a cara dele ali. Vamos lá, Angélica. Angélica, diga aí, Angélica, o que é que tá em cima do muro? O que é que significa para você estar em cima do muro? Graças a Deus, boa noite. Acredito que são uma pessoa assim que não faz tudo. Assim, pensa que está convertido, se converteu a Deus, assim, está com um lá no mundo e outro pé na igreja, né? Não sabe, assim, distinguir se está no mundo ou está com Jesus. Então, ele fica tanto no mundo como do lado de Jesus. Aí não sabe onde vai ficar ainda. Acredito que seja isso. Essa é a ideia. Ok. Vitória Regina, moça dos cabelos longos. Diga aí, Vitória, o que é que você acha? Está em cima do muro. E Vitória. Aí, Mateus já está assumido ali. Vitória. Também não. Vamos lá. Washington, Elias. É possível. Hoje eu só estou chamando esse pessoal. Estou aqui. Assim. Diga aí, Washington, Elias. Diga aí pra gente. O que é que você acha? Para mim, como está em cima do... Para mim, estar em cima do muro é a pessoa que está na igreja fazendo, e na rua fazendo as coisas do mundo, com as práticas mundanas, e na igreja está passando uma ideia diferente. Certo. Essa pessoa é um hipócrita? Sim, de tal forma, sim. É um hipócrita. Então, a pessoa que está em cima do muro, ele é um hipócrita. Poderia ser um hipócrita. Sim. Aqui tem um rapaz, um senhor, né? Quando eu cheguei aqui, ele dizia assim, a gente ia para o restaurante dele
Aí chegava lá, ele conhecia a vida de todo mundo. Né? Cidade pequenininha naquela época, conhecia a vida de todo mundo. Ele fazia assim, fulano é um fingido. Fulano é um fingido. E aí o hipócrita seria um fingido, né? Mas então, deixa eu perguntar então a quem é doutor Hugo. Hugo, me diga aí, existem pessoas que estão na igreja em cima do muro, mas que não são fingidos? Quer dizer, porque quando você diz que é uma pessoa fingida, há uma ideia de a pessoa está de maneira intencional, ela sabe, mas está de maneira intencional, proposital, fazendo um papel ali, representando um papel. Existem pessoas que estão em cima do muro, mas que não têm essa consciência? Eu acredito que sim, pastor. E assim, pode até ser que exista consciência, mas assim, sabe aquela questão da luta do bem e do mal que habita nos nossos corpos? Eu acho que possa ser que a pessoa não tenha consciência que essa luta exista em si, sabe, como a gente fala de um pé na igreja, um pé no mundo. Sim. Mas possa ser também que essa luta seja consciente, que ele saiba que isso ocorre, mas que naquele momento ele não vê como se livrar dessa situação, como vencer essa situação. Certo. Então eu tenho 3 pessoas já. Eu tenho o fingido, que é o que o Austin falou. A pessoa está lá, mas sabendo que está fazendo papel, é fingido. Nós temos a pessoa que não tem consciência, não é? Está com o pé no mundo, outro fora, mas não tem consciência. E você falou a pessoa que tem consciência, mas não é fingido. Na verdade, ele está passando por uma luta e não sabe como se livrar disso. É isso a ideia? Essa é Mônica. Isso. Mônica, desde hoje que Mônica balança a mão ali, Thaís, desde hoje que balança a mão. Diga aí, Thaís. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, que estão sendo levadas pela religiosidade, né? Estão na igreja por meros hábitos, costumes de ir para a igreja, de participar das coisas, mas no fundo, como é que posso dizer, fazem as coisas que são a vontade da carne, né? Eu acho que essas pessoas estão em cima do muro inconscientemente, porque acham que esses atos a levam a, enfim, ser salva, por exemplo. Entendi. O pastor, Diga, Nanda. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que está na igreja, que conhece a palavra, mas que, de uma certa forma, não, acho que, no meu ver, não compreender, de uma certa forma, a soberania de Deus. E ela concorda com algumas coisas do mundo, tipo, algumas coisas, vamos supor, polêmicas, que se eu colocar esse assunto aqui, a gente vai passar a noite toda. Mas eu sou da igreja, sou cristã, eu sei os conhecimentos, eu sei aquilo que Deus permite, aquilo que Ele não permite, mas eu me deixo levar pela sociedade, pelo aquilo que a sociedade impôs. Isso é estar em cima do muro? Não, se você colocou, no meu entendimento, se você colocou que ela se deixa levar, então, na verdade, essa pessoa já está tomando uma posição. Porque assim, no momento em que eu conheço, que eu sei da Porque palavra... na hora que ela tem consciência, o problema é o seguinte, se ela tem... Veja aqui o que o Hugo falou. O fingido, que é a pessoa que está lá, que o Austin falou, aquela pessoa que não tem consciência do que está acontecendo e está sendo levada, tá certo? E a outra pessoa, que é aquela pessoa que tem consciência, mas que luta contra. Entendeu? Luta contra. Você já está falando de um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que tem consciência, tá certo? Mas a mente dela foi seduzida de maneira tal que ela está se deixando levar mesmo. Então já é diferente. Ela tem consciência, mas ela foi seduzida, enganada, tá certo? De maneira que está sendo arrastada pela ideologia. Eu acho que já é um quarto tipo de pessoa. Certo. Obrigada. Entendeu? Ok. Mais alguém quer falar sobre essa questão de estar em cima do muro? Vocês concordam com essas posições aí que foram colocadas?
Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o material que a gente preparou para que vocês possam ver. Então, muito bem. O texto está aí, não fique em cima do muro, certo? Eu coloquei o texto de 1 Reis 18, 21. Na verdade, o estudo de hoje é um parêntese do estudo da continuação de Tiago, não é? Eu estou aproveitando aquela palavra que Tiago fala de ânimo dobre, lembra? Que a pessoa não deveria ter um ânimo dobre, quer dizer, ele não deveria ter duas almas, porque a palavra dobre aí, ânimo dobre é uma palavra só, tá? Dipiskoi, né? Mente dupla, é uma pessoa que tem duas mentes, certo? Então, essa pessoa na verdade, a pessoa que está em cima do muro, certo? E lá no Antigo Testamento, quando Elias chama os profetas e reúne todo o povo, olha o que é que Elias diz ao povo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar? E eu coloquei aí, claudicar entre duas opiniões. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Veja que o povo estava realmente em cima do muro, né? Estava em cima do muro, certo? E eu coloquei aqui, claudicar é arrastar de uma perna, é não ter firmeza em um dos pés, é cochear, é capengar. Quer dizer, a pessoa não fica de pé, certo? Não tem aquela firmeza. É uma pessoa que arrasta uma perna, é uma pessoa que cocheia, que oscila, que capenga, né? Que capenga. Essa é a ideia. Veja que no Antigo Testamento, o povo estava sem se decidir para que lado ficar. Quando são confrontados por Elias, eles ficam calados, certo? Eles ficam calados. Por quê? Porque eles eram um povo religioso, tá? Era um povo religioso, mas era um povo que também estava sendo deixado levar, estava se levando para outros deuses, né? No caso aqui, Baal, estava seguindo outros deuses, certo? A ponto de haver até sacerdotes de Baal ali dentro, do meio do povo de Israel. Eles estavam claudicando. Então, quando a gente fala de ficar em cima do muro, a gente está dizendo de uma pessoa que não tem uma definição, não tem um foco, ele está dividido, ele está cocheando, ele não tem firmeza, ele está arrastando de uma perna, certo? Ele está sem ter firmeza em um dos pés. E eu tenho um exemplo aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É um jovem chamado Eutico, que foi na época de Atos, Paulo. Paulo se reuniu, eu vou ler o texto aqui, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, o domingo, né? E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias, muitas luminárias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e, quando o levantaram, estava morto. Pastor, o que é que isso tem a ver com estar em cima do muro? Isso é uma ilustração apenas para a gente ter uma ideia. Veja, qual é a lição? Quem está na janela, quem está em cima do muro, tem acesso ao que se fala dentro e também ao que se fala fora. Eutico estava com esse problema. Ele ouvia a mensagem de Paulo, mas também estava dando atenção ao que se falava do lado de fora. É o que a nossa irmã, por exemplo, Fernanda falou, não é? Se você começa a ouvir as duas opiniões e pender para as duas opiniões, você fica em cima do muro, tá certo? Você termina sendo arrastado, tá? E aí o texto está dizendo que ele foi vencido pelo sono e por causa do sono ele caiu e morreu. Eutico passou pelos dois estágios, o sono e a morte. Então, dentro da igreja existem aqueles que, por estar em cima do muro, tá certo? No caso de Eutico aqui, o portal da janela, terceiro andar. E existem na igreja aqueles que estão dormindo e aqueles que já morreram para a vida cristã, certo?
é aquela pessoa que nem... Quem está em cima do muro é aquela pessoa que nem é fria e ela não é quente. Ela é uma pessoa morna. Ela é uma pessoa morna, certo? Então, esse é um problema. O fato de eu estar em cima do muro, esse é o problema. Porque eu termino não me firmando, eu termino não me entregando a um lado, tá certo? E quando eu não me entrego ao lado de Deus, quando eu não me fortaleço no lado de Deus, eu termino sendo tomado pelo sono e isso termina me levando para a morte, né? Eu coloquei aqui, muro é um lugar de risco. Eutico estava numa janela no terceiro andar e ainda com sono, sem noção do perigo. E aqui, irmãos, isso é um fato. Tem muita gente que vive sem ter noção, muito cristão que vive sem ter noção do perigo, certo? O muro é a linha. Veja, quando você se converteu, você cruzou uma linha. Na verdade, você passou por uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, você passou por essa porta. Só que essa porta devia levar você a ter uma caminhada. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira. Então, é uma caminhada, uma carreira. Só que ao invés de você correr, você ficou ali perto daquela porta. Quer dizer, você ficou na linha divisória. Ficar na linha divisória é um risco, certo? É como se você saiu de um precipício e ao invés de você se afastar cada vez mais do precipício, você fica naquela linha do precipício. Quer dizer, é um perigo. Alguns jovens que se convertem, algumas pessoas que se convertem fazem isso, tá? E daqui a pouco a gente vê essas pessoas de volta num precipício. Daqui a pouco a gente vê essas pessoas dormindo e morrendo. Por quê? Porque elas continuaram ali, elas não saíram daquele lugar. É como... acho que quem foi que falou? Alguém falou. É uma pessoa, foi Angélica, que disse que é uma pessoa que ainda não definiu ainda o que quer da vida. Tá certo? A gente na igreja encontra pessoas assim, que não definiram o que quer da vida, se converteram, chegaram, gostaram, mas ainda flertam, tá certo? Porque está na linha, ainda flertam com o mundo, e aí isso é um perigo. Elas não têm noção nenhuma do risco em que estão tendo. Por que é que vivemos em cima do muro? Por que é que vivemos em situação de risco? Por causa da autossuficiência. As pessoas se acham seguras, sabe? Ao invés de dependerem de Deus, elas acham que, por exemplo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo, eu estou firme, fica tranquilo. O diabo não vai me derrubar, rapaz. Eu sei o que eu quero. Essa autossuficiência, essa segurança que fazem com que elas não saiam de perto não saiam de cima do muro, e nem da linha, e nem da janela, terminam levando elas a um estado de morte, né? Segundo, por não atentarem à palavra de Deus. Veja, Eutico, que estava lá na janela, começou a dormir. Paulo pregando e ele dormindo. Tá certo? A gente lê a palavra, mas não atenta para ela. Terceira coisa, porque não amamos, olha a palavrinha. Se você olhar direitinho, eu botei o condicionante aí. Porque não amamos de todo coração. Porque não buscamos de todo coração. Porque não obedecemos de todo coração. Tá? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O mandamento é para a gente amar de todo o coração, toda a mente, todo o corpo, toda a alma. Tá certo? E obedecer tem a ver com obedecer de todo o coração. E aí eu tenho um exemplo, que é o exemplo de Amazias, de um rei. Olha o que o texto está dizendo de Amazias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Fez o que era reto, mas não havia inteireza. Quer dizer, o coração dele não era todo de Deus. Eita lá! Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para Mateus. Mateus, tu estás aí, Mateus? Estou sim. Voltou! Uhul! Muito bem, Mateus. Mateus já esteve apaixonado alguma vez? Já. Já. Muita. É verdade que quando a pessoa está apaixonada, ela comete loucuras.
Sim. Sim. Você já cometeu loucuras em nome de uma paixão. Acho que eu não cheguei ao ponto de fazer loucuras, mas tipo fazer coisas que não valiam a pena. Depois você racionalmente olhou e não valia a pena. Mas naquele momento Sim, a você gente ficou. tipo age meio sem pensar, tipo, só pensa, tipo naquela, por exemplo, eu tô com um determinado pensamento, só foco nele e não atento para as consequências que eles vão resultar. Tá certo. Quando se está apaixonado, se esquece de si, Mateus? Também. Também. Tá vendo? Mateus era um homem apaixonado. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu estou vendo tão pouca gente hoje aqui, apesar de que eu estou vindo 24. Deixa eu sair daqui. Vitória. Vitória não voltou. Cleidinha, tá aí comigo, Cleidinha? Tá, parece que tá ali. Ela tirou o... Então, Cleidinha, o que Matheus falou é verdade? Você concorda com essa história de quando a gente está apaixonado, a gente faz as coisas sem pensar? Eu concordo com ele. Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo, Cleidinha. Eu tô vendo. Tô ouvindo, Cleidinha, fala lá. Pronto, eu concordo com ele sim. Por muitas vezes eu acho que é como ele falou, né? Quando a gente para pensar é que vê que não valia a pena fazer várias coisas, né? Vai pelo impulso, pelo momento. Certo. Ok. Cleidinha, se gasta o que não se tem, Muitas em nome vezes, de uma paixão? muitas vezes Isso. chegam a esse ponto, né? Certo, chegam a esse ponto. Ok. Doutor Hugo já foi apaixonado, doutor? Diga aí. Já sim, já sim. Já apaixonou, já perdeu a cabeça. Algumas vezes. Perdi até os cabelos aí, pastor. Perdi até os Perdeu cabelos. até os cabelos, não foi só. Ai. O que é que a gente faz em nome de uma paixão, Hugo? Pastor, eu acho que a coisa mais prejudicial é deixar você mesmo de lado e dedicar tudo àquela pessoa. Normalmente, no momento de paixão, a gente não analisa se existe reciprocidade, se aquilo realmente tem futuro, se aquilo vai para frente. A gente só quer saber da pessoa e só. Certo. Ok, é verdade. Amado, sabe por que a gente fica em cima do muro? Muitos ficam em cima do muro. Você sabe qual é o antídoto para não ficar em cima do muro em relação a Deus? É nos apaixonarmos perdidamente por Deus. Tudo que vocês falaram, vocês viram? Quando eu estou apaixonado, eu esqueço de mim, penso no outro. Quando eu estou apaixonado, eu me entrego. Eu esqueço de comer. Internet Tá hoje. certo? Essa é a ideia. Não escuta nada. Então, quando eu estou apaixonado, eu dou o melhor de mim para o outro. Quando Jesus perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, aquele que está em cima do muro, ele ama a Deus, mas não de todo o coração. É feito o Amazias. Entendeu? É por isso que o Senhor Jesus vai e reclama com a igreja de Éfeso. Eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. E esse primeiro amor é aquela paixão que quando começa, que destrava tudo e que alavanca você para ter um relacionamento. Nós precisamos amar perdidamente a Deus. Em nome desse Deus, em nome dessa paixão, desse amor por Deus, tá certo? O grande problema é que nós não colocamos todo o nosso coração. Nós oramos, buscamos a Deus, mas não de todo o coração. Nós obedecemos, mas não de todo o coração. Alguns de vocês falam sobre religiosidade. A gente faz as coisas no automático. A gente se acostuma a fazer, certo?
E isso é um problema. Antigamente, tinha um grupo chamado Jane e Erondi. Eles lançaram, na época, um disco pequenininho. Como era o nome daquele disco pequenininho, Luciano? Não era o LP, era um pequenininho. Lembra, Luciano? Foi da tua época, Luciano. Tinha um long play, que era aquele discão grande, e tinha um menorzinho. Eles lançaram um desses. E aí era uma graça, porque a conversa era não se vá. E aí eles começaram a conversar, e aí numa determinada área da conversa, eles começam a dizer assim, eu te amo. Aí o outro diz assim, não, você não me ama, você se acostumou comigo. Tá certo? E aí começa aquele chororô, é um chororô tão grande ali, um querendo ir embora, o outro não sem querer deixar. Justamente, e eu nunca esqueci que ele dizia assim, você se acostumou. Irmãos, às vezes nós nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com Deus. Como no relacionamento acontece isso, nós nos acostumamos com Deus, nos acostumamos com a igreja e perdemos aquele amor. Sabe, aquele amor de dizer para quando você está amando. Eu tinha um colega que ele ficou tão doido com uma moça que de noite ele pegou um muro enorme e pintou o nome lá, dizendo que eu te amo, fulano, e botou lá o nome dela no muro lá de Carpina. Todo mundo que passava, ela ficou envergonhada e tudo, mas ele na loucura, né, de paixão, ele colocou aquilo ali. Então, nós precisamos fazer essas loucuras, esquecer de nós mesmos em nome desse amor. O grande problema de estarmos em cima do muro é porque nós não amamos. A gente canta, mas não tem, às vezes, nem a noção do que a gente está cantando. A gente vai para a igreja, mas porque nós nos acostumamos àquele ambiente. Entendeu? E não nos apaixonamos perdidamente por Deus. O Lucinho Barreto, não é? Que é lá da Lagoinha, você lembra, para os jovens? Ele tem um livro, Freak for Jesus, quer dizer, Loucos por Jesus. E ele diz assim, às vezes nas mensagens, assim, a gente tem que ser louco por Jesus mesmo. A ideia de louco é assim, eu sou arriado os 4 pneus, eu não posso viver sem ele, eu preciso dele, ele é a minha vida, tá? É isso que fazia diferença na vida de Davi. Era isso que fazia diferença na vida de Davi. Davi amava perdidamente a Deus. Chorava, buscava, sabe? Lembram? Davi sai com a arca e a Bíblia diz que ele sai dançando na frente da arca. Não está ligando para o que o povo está falando, para o que não está. Quando ele chega em casa, a mulher toma o pau nele. Tu estava lá feito um vadio qualquer. E ele disse, não, eu fiz e ainda faria ainda muito mais pelo meu Deus. Não é? Ele não teve vergonha. Quando a gente ama, tem vergonha? Você estava apaixonado, tinha vergonha de alguma coisa? Não. Nenhuma. Nenhuma. Quando você está apaixonado, você faz cada besteira. Não é? Mas nós precisamos estar apaixonados por Jesus. Como é que você vai sair de cima do muro? Se apaixone por Jesus. Busca esse Deus. Busque Ele de todo o coração. Ame Ele de todo o coração. Amados, nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Como a Nívia Soares cantou aqui. Eu estou apaixonado por ti. E você, não existe remédio a não ser para o muro. Não existe remédio para a mornidão que não seja a paixão. Sabe? Quando eu amo, e aí paixão, claro, eu estou falando de paixão aí, a paixão por Deus, e a paixão que a Nívia canta é uma paixão, não é essa paixão que cega, né? Eu só usei a comparação para vocês entenderem que quando a gente ama, a gente se entrega, quando a gente ama, a gente se dá, quando a gente ama, a gente esquece da gente e pensa no outro. Essa é a ideia, tá certo? Então, nós precisamos amar a Deus assim. Precisamos ter paixão por Deus desse jeito. Nós precisamos ter prazer em ir na casa dele, porque é a casa dele. Entendeu? Quando você está apaixonado, você tem prazer de ir na casa da namorada.
Ninguém precisa estar chamando você. Não é? Na verdade, na verdade, é difícil sair depois que chega lá na casa da namorada. Né? Depois que chega lá, não é, Luciano? Luciano ali, rindo ali, é verdade. O sogro fica querendo botar para correr e o cara não quer sair de jeito nenhum. É verdade. Eu namorava com a menina, deu 10 horas, ela era o sinal, ela apagava a luz do terraço. Apagava a luz do terraço, era o sinal que eu tinha que ir embora. Só que nesse dia estava chovendo, meu amigo, com aquela chuva que nem com guarda-chuva você escapa. Pois é, estava chovendo demais. Aí eu disse assim, tá chovendo muito. Aí a sogra lá de dentro assim, quem vai para casa não se molha. Resultado, não teve acordo. Eu peguei o beco mesmo, fui-me embora. Não é essa história de ficar mais um pouquinho, não. Não teve a jeito. Mas quando a gente ama, a gente tem vontade de estar na casa da namorada, a gente não vê as horas passar. Quando a gente ama Jesus, a gente está na presença dele e não vê a hora passar lá no tempo, ao invés de a gente estar olhando para o relógio e eita, o culto não acaba não, o culto não acaba não. Entendeu? Quando a gente ama, a gente se dá, se entrega. Nós precisamos desse amor, amados. Precisamos estar apaixonados por Jesus. E essa paixão vai fazer justamente a diferença na nossa vida. Viu? Vai fazer diferença. Deixa eu terminar. Essa revista aqui é de 85, né? Mensagem da Cruz, 1985. É uma revista que nos abençoou por um tempo, né? Depois tiraram de circulação. E ela conta uma história que eu queria passar para vocês. É uma história verídica. Ele diz assim, no local onde hoje existe o Albert Hall, em Londres, havia um grande auditório chamado Crystal Palace. E certa vez um evangelista estava realizando nesse salão conferências evangelísticas. E numa das noites, quando estava encerrando a mensagem, disse, agora vou fazer um apelo bastante singular. Eu quero pedir a todos que desejarem entregar o coração a Jesus que se ajoelhem aqui. Mas quero pedir também que, além de dar seu coração, entreguem a ele também a vida. E lá no fundo do salão ergueu-se um jovem de nome Thomas Waring. Esse jovem era filho de um rico comerciante lá de Londres. Ele chegou-se à frente e na hora da oração ele orou assim, Senhor, como tu me amaste tanto, ao ponto de se dar por mim, o mínimo que posso fazer é entregar-me inteira e totalmente a ti. E Deus ouviu essas palavras de Thomas e assim como Deus disse a Saulo, eu te escolhi, ele disse a Thomas, eu quero que você vá para a África. E aquele jovem, naquela hora, ouviu a voz de Deus chamando ele para a África e disse, está bem, senhor, eu vou à África. Mas naquela noite, quando ele chegou em casa, ele comentou com o pai. E o pai teve um acesso de fúria. E disse, dou-lhe uma semana para você tirar essa ideia da cabeça. Mas viu que ele estava realmente com esse desejo. E ele chegou para o filho, aquele pai, comerciante, rico, chegou para o filho e disse, ouça, meu filho, você é meu único filho e eu estou preparando você para tomar o meu lugar aqui no negócio. Daqui a algum tempo, o seu nome vai ser gravado em letras douradas. Se você está preocupado com a salvação daquele povo na África, eu posso mandar não um missionário, mas eu posso mandar 12 missionários para lá. E eu vou sustentar todos eles ali. Eu prometo que sustentarei todos eles enquanto viverem. Mas você não pode ir. O rapaz escutou atentamente, pensou e disse, isso me parece sensato. 12 missionários vão ser melhores do que um, que sou eu. Mas quando ele se ajoelhou para orar, Deus lhe disse, eu não falei nada sobre dinheiro ou sobre missionários. Eu quero você. E aquele jovem disse, está bem, Senhor. Eu vou ser esse jovem missionário. Mais tarde, o pai daquele jovem deserdou ele. E ele viajou para a África. E lá ele ficou 50 anos na África sem gozar férias. A história conta que o sol da África queimou sua pele de tal forma que ele quase ficou tão escuro quanto aquelas pessoas que ele pregava. Seu cabelo era branco como a neve e sua longa barba branca lembrava de um patriarca. E certo dia, quando ele estava velhinho, ele entrou na sua casinhola lá, sabendo que a morte se aproximava, e ele foi conversar com Jesus e disse, Senhor,
Tu me conservaste aqui por 50 anos. E agora está na hora de eu ser levado para o lar celestial. Mas antes, me concede 6 meses. Dos 6 meses que eu vou passar na eternidade, me concede 6 meses. Me dá 6 meses de vida. E depois eu vou dizer ao Senhor, agora deixa teu servo partir em paz. E Deus lhe deu aqueles 6 meses. E Thomas voltou para a Inglaterra. E ali, quando ele chegou, ele viu aquele prédio, onde ele ouviu o seu chamado. E ele resolveu fazer o último apelo em prol do trabalho da África. E ele anunciou nos jornais, dizendo que o filho de um rico comerciante da cidade, que fora deserdado pelo pai, estava de volta à sua terra, após ter passado 50 anos na África, iria falar para o público naquele auditório. E na noite marcada para a conferência, o auditório estava lotado. Já velhinho, enfraquecido, ele se apoiou no púlpito, pregou com tal emoção que o coração dos seus ouvintes foi tocado. E ao fazer o apelo, ele disse, eu quero apelar a 8 jovens que se disponham a dizer ao Senhor, Senhor, se tu me chamares, irei. Que deem apenas não o coração, mas também a vida. E Deus falou ao coração de 8 pessoas, dentre as que estavam ali à frente para ir à África. E o velho pregador impôs as mãos sobre aqueles 8, os abençoou, consagrou para o ministério. E ele, antes de terminar, ele disse assim, se eu tivesse 1000 vidas, eu as daria todas pela África, em obediência ao meu Senhor. Alguns dias depois, Thomas Waring viajou para a África com aqueles 8 jovens. 2 semanas após a chegada ali da África, ele entrou num quarto, sentou-se ali, com a Bíblia aberta sobre os joelhos, caiu no sono, dormiu na terra e acordou na glória. Completar a obra que Deus o chamara para realizar, sabendo que o trabalho na África iria continuar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos nos doar para fazer a vontade de Deus. A questão da África aqui, irmãos, é uma especificidade. Mas nós precisamos dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Eu amo o Senhor, custe o que custar. Eu quero fazer o que o Senhor quer, custe o que custar. Eu quero entregar ao Senhor minha vida e meu coração. E isso é amor. Se Ele quiser levar você para a África, amém. Sabe? Mas se Ele quiser levar você para ficar em outro carro, mas para amá-lo perdidamente, então que assim seja. Mas a gente precisa dizer, Senhor, custe o que custar, eu quero te amar. Eu quero ter intimidade, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar junto do Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero fazer a tua vontade. Nós precisamos fazer isso. Só assim a gente sai do mundo. Você está me ouvindo agora. Lembra que a gente falou? Existem os fingidos, existem aqueles que têm consciência, mas não conseguem vencer. Existem aqueles que não têm consciência, estão na área de risco, tá certo? Mas deixa eu dizer, todos esses, e pode ser até ser um de nós, o antídoto para a gente terminar os nossos dias na presença de Deus é amá-lo perdidamente. Se por um momento nós deixarmos de amar a Deus e a Jesus de todo o coração, amados, outras coisas vão começar a entrar. Outras coisas vão começar a entrar no meu coração. E eu vou terminar tendo um coração morno para Deus. Amém? Alguém quer falar sobre isso? Pastor, Sim, Fabiano, por favor. eu quero falar assim da questão de comemoração de festividades, né? Um exemplo, festa junina. Sim. Se a sua família preparar uma festa em casa e você também está no meio, né? Na casa da sua mãe, sua irmã. E você vai participar, tá? Com a sua família. Se nessa questão aí nós estamos em cima do muro, estamos compactuando, porque eu acho que isso é uma dúvida de muitos.
aqueles novos convertidos. Eu não sou nova convertida mais, assim, né? Uhum. Mas eu acredito que uma dúvida muito grande deve ser essa, de participar de festividades, se está compactuando ali, se não deve ir, se essa questão está em cima do muro. Certo. Ok. Alguém quer falar, quer responder? Estou esperando. Pastor, Diga lá, um. assim, não sei bem se eu vou responder essa pergunta, mas assim, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu me converti no Dia dos Namorados. E assim, antes de evangélico, eu gostava muito de forró, de sair para dançar e tal. Aí eu me lembro que no São João, quando eu estava voltando do São João, aí encontrei os amigos na praça e a gente foi ali em Ricardo. Bom, os meninos estavam comendo, estavam bebendo lá. Aí eu parei e fiquei conversando um pouquinho. E nesse pouquinho, a música tinha um pé de serra ali na rua rolando, e eu vi que estava me dando vontade de dançar. Então, assim, eram meus amigos e são pessoas que eu gosto até hoje, mas, assim, eu acho que se você não tiver um afastamento dessas pessoas, você vai terminar voltando para onde você estava. Mas, no caso assim, a questão de ser a sua família, né? Se você se afastar por total, se você está ali, mas não está com o pensamento de adoração, no caso São João, né? Que a gente sabe que João nós admiramos, né? Não devemos adorar, né? E no caso muitos vê essa questão de adoração, né? De fogueira e tal. Mas se estamos ali não com o mesmo pensamento, porque se nós não deixarmos de participar de todas as festividades com família, né, também vamos também perder a oportunidade de fazer a diferença. Certo. Essa questão também, Fabiana, é verdade. Porque o Hugo aí falou a questão de estar na rua, né? Está na rua. Mas eu estou falando da questão de estar com família, que a gente vai, não deve também, tem que participar do grupo familiar. Então, certo. Não é todo momento que vai ter, né, coisas que um cristão deva fazer, né? Vai ter músicas diferentes, né? E a gente não vai poder correr dali, a gente está com a família da gente. Mas não é que vá praticar coisas que estejam fazendo, né? Certo. Mas é um assunto... Entendi. É verdade. Por exemplo, veja, essa semana passada eu conversava com Graça, a mãe de Núbia, né, que se converteu recentemente, tá? E ela disse assim: pastor, veja, eu todo final de semana eu bebia com a minha família. Eu juntava a família lá e eu bebia. Eu me converti. Então, o que é que acontece? Eu fui uma vez e senti extremamente mal. Por quê? Porque eu estava lá comendo com eles, daqui a pouco, bebida. Aí eles pegam, colocam aquelas músicas baixas, e eu estou lá no meio. Música alta, bebida, tira gosto. Então, assim, é minha família. Veja, essa situação de Graça. E ela disse: é minha família. Mas eu não vou poder contribuir nada ali. Daqui a pouco está todo mundo bêbado. Eu não fiz nada. Então, ela disse: essa semana ligaram para mim, minha irmã, que eu gosto mais, vem para cá, eu vou dar um almoço. Ela disse: eu não vou, não. E Graça, quem conhece Graça sabe o que ela disse dizer mesmo, cara. Ela fez assim: eu não vou, não. Sabe por que eu não vou? Porque vocês vão beber, vocês vão farrar, entendeu? E não vai ser lugar para mim. Então, assim, Fabiana, eu penso que assim, depende do que vai fazer lá. Quando você diz a festa de São João, então, por exemplo, eu ia para casa dos meus pais na época de São João, mas o que é que eles faziam?
comida de milho, eu jantava com eles, depois sentava na frente de casa e conversava. Não tinha bebida, não tinha música, essas músicas, não tinha nada. Papai acendia a fogueira lá e eu ficava olhando a fogueira, mamãe botando milho na palha e eu comendo, né? Quem botava milho na palha era ela, o milho na palha no fogo e eu comendo. Pronto. Veja que é diferente. Mas se, por exemplo, na casa de seus pais, aí bota lá uma palhoça, aí tome música, bebida, entendeu? Não, Quer dizer, é a sua família, é por isso que eu estou dizendo. A gente precisa identificar que tipo de festa é essa que não me convém estar. Até, por exemplo, aí só a Giovana está lá no meio, aí está lá todo mundo bebendo, aí você vai ficar aqui, tá? E daqui a pouco solta aquela música. Quer dizer, eu estou falando assim, mas eu não sei que festa é essa na casa da sua família. Não, Entendeu? é uma festa tranquila, não tem essas bebedeiras, entendeu? Estou falando assim de uma festa, por isso que eu estou uma festa dizendo, a gente tranquila. precisa ver caso a caso. Então, no caso de Hugo, estava lá. No meu caso, é diferente. No caso de Graça, veja, já tinha bebida, já tinha música, já tinha aquela coisa toda, e aí realmente você não tem nem como influenciar ninguém, porque está todo mundo bêbado. Né? Começa a conversar besteira. E aí, aquele lugar termina não sendo um lugar para você estar. Entendeu? Pastor, posso falar? Pode, Posso falar, Valdenice, com pastor? certeza. Pode, fale. Sábado tinha Santa Ceia e era o aniversário do meu filho, de Anderson. Sim. E ele disse a mim, você vai mais? Aí eu disse, depois do culto, eu vou. Uhum. Aí ele disse, até minha nora falou assim, você pode ir antes. Eu fui, antes da reunião eu fui, mas não tinha começado ainda. Estava fazendo churrativo. Aí eu falei para ela, eu vou para o culto, primeiro meu Deus, para primeiro ele manter sua família de pé. Uhum. Depois eu vim aqui compartilhar com você a sua festinha. Aí fui para o culto, depois que terminei eu fui lá. Mas quando eu cheguei lá, o ambiente já estava diferente, não estava do meu agrado. Dei um abraço nele, pitisquei lá um pedacinho de carne, ele me ofereceu coisa, mas não quis, e vim embora. Porque o ambiente já estava diferente para mim, já não, por mais que seja meu filho, seja minha família, mas o ambiente não me agradava e ele sabe que eu não gosto, e respeitar a minha decisão que aquele ambiente não me cabe mais, porque tinha bebida com álcool. Se fosse uma coisa sadia, que não tivesse essas bebidas pesadas, poderia até ficar mais pouco, mas não deu para ficar. Depois eu falei para ele, mas ele sabe, e ele tem que entender o meu lado, que eu não aquele ambiente me pertence para eu ficar nele. Ele não deixa de ser meu filho, e a festa eu deixei ele lá, é vontade dele, o que eu goste, sempre oriento ele, que aquilo ali não é ter feito, que por isso aí paga preço. Meu filho, não bote álcool na casa. Você quer as bênçãos, você quer as vitórias, você quer Deus na sua vida. Tira esses costumes que agradam, desobediência. Eu estou sendo sua mãe para falar para você o que Deus... Eu sei que Deus não gosta. Então, se eu, como mãe, não gosto, imagina o Senhor. Aí vem as provações, aí depois fica se lastimando. Aí eu digo, é você que escolheu. Eu não queria. Por mim, não. Pegar aniversário, eu posso fazer um jantar, posso fazer um almoço. Bebida alcoólica na minha casa não entra. Enquanto eu for viva, na minha casa não entra nada. Quem quiser comer em casa vai beber um suco, beber um refrigerante, mas álcool, não. Então, ele respeitou minha opinião. Também não me criticou porque eu não fiquei. Porque ele sabe que aquele ambiente não me pertencia. E nem me pense. Ok, minha irmã. Ok. Então, percebeu, Fabiana? Acho que a gente precisa discernir justamente. Quando você falou de festa, né? Então, festa de São João pressupõe um bocado de coisa. Mas Hugo está correto, não é? Quando colocou a questão, porque realmente não estava fazendo nada demais, mas ele estava próximo do fogo. Não é? E estar próximo do fogo, você pode se queimar. Entendeu? Estava próximo. Então, é melhor ele sair de perto. A irmã Valdenice entendeu também essa ideia, que aquele ambiente, então, a irmã Graça
Então, eu não sei qual é o ambiente da sua casa, que festa é essa, né? Então, tem certas coisas que realmente não... Ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem certas coisas que não me convém. Então, o que é que eu faço? Eu não digo, não aponto o dedo. Às vezes eu não aponto o dedo. Mas o que é que eu faço? Eu digo, eu vou para casa. O que foi? Nada, não vou para casa. Entendeu como é que é? Eu não tenho o meu direito de ir para casa, eu vou para casa. Aí saio, porque aquilo ali não está me fazendo bem, não, sabe? Não estou muito animado com aquela situação. Às vezes, eu vou para a festa de casamento, acontece isso. Festa de casamento de outras pessoas, como pastor, eu sou convidado, alguém católico, eu vou. Quando chega lá, aí toma jogar uma música, a gente não consegue conversar quase nada, e toma botar cachaça. E aí, para mim não, né? Para mim eles não vão botar isso. Mas aquele ambiente já está muito pesado, aí eu bem, vamos embora. A gente já chegou, já fez a nossa parte, vamos embora. Aí, vamos embora. Pronto, essa questão aí. Ser convidado, mas saber que, no caso, o senhor vai para casamentos, né, católico, foi convidado, vai, né? Mas saber até o ponto que deve ficar, né? Essa questão aí, né? A gente precisa ter discernimento, como o Hugo teve, como o Valdenice teve, ter esse discernimento, pedir a Deus sabedoria e saber que é lícito, você não vai fazer nada de mal, mas não convém você estar ali naquele lugar. Um dos motivos é porque pode ser um lugar tentador, como o Hugo falou, não é? E outro motivo é porque realmente a gente não se sente bem, não é mais o meu lugar. É verdade.